Quando a gente fala de crenças, a gente tem que levar em consideração que crença é tudo aquilo que a gente acredita como verdade, absoluta verdade. Logo, crença não é unicamente a nossa certeza interna da existência ou não de Deus, mas sim tudo aquilo que a gente confia, tudo aquilo que a gente julga com a nossa percepção de mundo como verdadeiro. Assim, a base para nossas ações, a base para nossas escolhas e, consequentemente, os nossos resultados estão intimamente ligados às nossas crenças. No último vídeo que eu fiz falando sobre a lei da atração, ficou bem claro que, para que algo se materialize em nossas vidas, a base é um intenso desejo. Ou seja, a gente precisa pensar, desejar com o coração. Em outras palavras, os pensamentos eles se tornam desejos, os desejos eles são cultivados no campo fértil do coração e após isso, o que a gente deseja, o que a gente quer, se materializa. Mas por que muitas vezes a gente não consegue materializar o que a gente tanto sonha, deseja ou ambições naturais da vida humana? Para que a gente possa fazer isso, nós precisamos identificar as nossas crenças, como elas são formadas e aonde elas estão abrigadas em nós. A gente vai falar aqui um pouco sobre neurociência, sobre a subjetividade da mente e de traços de caráter. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius de Assis, eu sou terapeuta com especialidade em leitura corporal e comportamental e você está no Drops de Percepção. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é cérebro, mente e consciência. O cérebro humano ele é o órgão mais importante do sistema nervoso. Ele controla o corpo como um todo. E por ele ser físico, nós vamos colocá-lo aqui como nosso hardware. O cérebro é responsável por externar o que acontece no nosso mundo interno. Agora, quando a gente fala da mente, nós temos que levar em consideração que nós saímos da esfera física. Afinal de contas, ninguém nunca viu a mente. A mente humana ela é bem definida como algo incorporal, sem forma física, sem matéria. Até porque nós não conseguimos mensurar a mente com os nossos 5 sentidos físicos. Assim, fica bem interessante a gente colocar a mente como nosso software, porque é dentro da mente que rodam as nossas programações, inclusive as nossas crenças. Já a consciência é a nossa conexão com o divino. Eu costumo dizer que nós somos uma consciência espiritual dentro de um corpo carnal. Isso explica bastante a nossa inerente necessidade espiritual e a busca por Deus ou um ser maior. A consciência, por exemplo, ela pode ser definida também da seguinte forma: faculdade por meio da qual o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro dele ou em seu exterior. A consciência por si só ela se torna mais subjetiva ainda do que a própria mente. Cada um de nós tem uma consciência ou essa conexão com Deus. E quando a consciência está calibrada corretamente, ela até mesmo corrige os nossos pensamentos e as nossas ações. Eu acho interessante aqui mencionar Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. A versão que eu tenho aqui da Bíblia é a tradução linguagem de hoje. Mas você pode usar a tradução que você preferir, viu? É bem interessante esse capítulo 2 como um todo, porque se você for analisar, ele está falando que Deus ele não faz distinção das pessoas, até porque ele dá uma consciência a todas elas, segundo a sua vontade. Mas note só o versículo e depois a gente vai entender o contexto desses versículos aqui. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. Agora observe esse final. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Conseguiu observar aqui, na parte final, que há uma separação entre a consciência e os pensamentos? Lembra que os pensamentos são abrigados na mente humana, e a consciência está a par, ela é mais profunda ainda do que os pensamentos. Interessante. Mas vamos entender aqui o contexto. Os gentios eles não tinham a lei como guia moral, mas eles tinham uma lei interna que guiava a consciência deles. E isso faz sentido porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mediante isso, fica bem claro porque que nós definimos o cérebro como nosso hardware, a mente como nosso software e a consciência como programador por trás dessa assombrosa, criativa forma de vida que nós somos. Uma vez que a gente entende isso, fica bem nítido que tomar consciência vai fazer com que nós consigamos assumir as nossas vidas de forma equivalente, equilibrada. Afinal de contas,
É a consciência que mantém os nossos corpos vivos nessa forma materializada que nós estamos. E aí, está gostando do conteúdo? Fique tranquilo que nós vamos nos aprofundar nos próximos vídeos sobre o cérebro, sobre a mente e sobre a assombrosa consciência.